uma exposição das 7 eras da Igreja. Continuação da página 161. A Era da Igreja de Pérgamo. Higino diz isto acerca desse Deus que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio, etc. Por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Jove, não o Jove romano, mas o Jeová dos Hebreus, que antecede a história romana. Sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, Bel, Cuse, interpretou os idiomas dos homens, por isso um intérprete é chamado hermeneuta, o mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então, começou a discórdia. Vê-se com base nisto que Bel, ou Cuse, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e, como intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cuse, então, foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cuse era chamado Bel, e Bel na mitologia romana era Janus. Ele é descrito como tendo 2 faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que o Cuse da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel. Belus, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos. Ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto vimos de onde veio o politeísmo ou a adoração a muitos deuses. Mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cuse, a quem foi dado um título de o pai dos deuses? Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se identificam com os homens? É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Bem, foi salientado que Cuse introduziu uma adoração de 3 deuses: Pai, Filho e Espírito. 3 deuses que eram totalmente iguais. Mas ele sabia da vinda da semente da mulher, portanto teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isso foi realizado quando Nimrod morreu. Sua esposa, Semiramis, o deificou e assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Tão exatamente como a Igreja Romana deificou Maria. Eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nimrod de Zoroasta, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito, até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela a que era retratada como pisando a serpente sob os seus pés. Eles a chamaram a rainha do céu e fizeram-na divina, quão semelhante ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus,
foi elevada à imortalidade e agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles prefeririam chamá-la Maria a Mediadora, Maria a Mãe de todos os crentes, ou Mãe da Igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados numa religião, é na religião da Igreja Romana. Não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados como o Sol e a Lua, etc. O principal objeto da natureza era o Sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor e figura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o principal deus seria o Deus Sol, a quem eles chamavam Baal. Frequentemente, o Sol era representado como um círculo de chama e logo ao redor dessa chama aparecia uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do Sol e, consequentemente, fosse adorada. Dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido. Seus escravos inclinavam-se diante dele. Lá em Pérgamo, ele foi adorado na forma de uma serpente viva. A árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva, não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono? Novamente, a resposta acha-se na história. Quando Babilônia caiu diante dos medos e persas, o rei sacerdote Átalos fugiu da cidade e foi para Pérgamo com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá, ele estabeleceu seu reino, fora do Império Romano, e prosperou sob o cuidado do diabo. Este foi um resumo muito breve da história da religião babilônica e sua vinda a Pérgamo. Sem dúvida, muitas perguntas são deixadas sem resposta. E, por certo, muito mais podia ter se dito para nos esclarecer. Porém, este não pretende ser um estudo de história, mas sim uma ajuda ao estudo da palavra. A denúncia. Apocalipse capítulo 2, de 14 a 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. Primeiro, a doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal-Peor. E segundo, a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como o trono de Satanás, e é muito fácil e próprio concluir que, de alguma maneira, a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Ora, isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 DC e avançando até o Concílio de Nicéia em 325, quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas.
Assim, dentro de 3 anos, ou por volta de 36 DC, o evangelho tinha sido levado a Roma por Júnias e Andrônico, os quais, de acordo com Romanos 16:7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discussões dos judeus entre si mesmos fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teriam ido embora. O rebanho teria ficado abandonado e, uma vez que a palavra ainda não for escrita como um guia, seria muito difícil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia. Com lobos cruéis à espreita e o espírito do anticristo à solta, encontramos na história que esta pequena igreja em Roma tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Como o período de banimento durou 13 anos, os fundadores Júnias e Andrônico não voltaram até 54 DC. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com um título cristão que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja sobre os quais colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados, portanto, com os poucos que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou a segunda igreja de Roma. Deus, misericordiosamente, operou entre eles com sinais e prodígios, de forma que foi começada uma terceira igreja. E embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã, em sua adoração, ela não desistiria de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a Igreja Católica Romana. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Porém, não é assim. Esta primeira igreja começara a prosperar e a se multiplicar tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram essa igreja por razões políticas. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles, a menos que viessem para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma que viveu no 2º século e foi contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Easter, do ângulo axônico Eastre, deusa da primavera, tradutor, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao Deus Sol, e então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo, que tinha viajado 1.500 milhas, não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele no momento em que estava partindo. Efraim está casado com seus ídolos. Deixa-o. Oséias 4:17. Policarpo nunca mais retornou.
Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja e também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia, assim ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Séptimos Severus foi convencido por Callistus, o amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração de Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como seu antepassado, Caim, matou Abel. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não o fazia. Ela cresceu em tamanho e em influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles e somente eles eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo e se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma e somente eles eram a primeira igreja. Realmente, eles eram a primeira igreja e realmente são. Assim, no tempo desta terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome, porém, com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade, casou-se com ídolos e não tem nenhuma vida em si. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não da vida, seguem em seu rastro. Ela é poderosa com muitos membros. Ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo perseguido. Porém, ela segue a palavra e os sinais a seguem. Os enfermos são curados e os mortos são ressuscitados. Ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama a sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome e à sua fé mesmo até a morte. E assim, a terrível perseguição da Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição. Porém, quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Era tão sem sentido que finalmente chegou à consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio, que se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso. Ele foi vitorioso e a liberdade de adoração foi concedida no Edito de Nantes, em 312 DC.